Quando eu era criança, a minha mãe me colocou numa turma de natação, porque para ela era muito importante que eu aprendesse a nadar. Mas eu tinha muito medo da piscina. Era uma piscina olímpica, eu era muito pequena e, bom, eu me olhava e olhava para aquela piscina olímpica, eu era muito pequena diante daquela piscina e eu tinha muito medo, mas muito medo mesmo. Então eu sempre fazia as aulas de natação bem grudadinha na borda. Então, não sei se vocês já viram, mas tinha umas pranchinhas assim de isopor que a gente segurava e dava uma abraçada e outra abraçada para ir aprendendo a nadar. E eu sempre segurava na borda, né? Eu dava uma abraçada e segurava na borda, dava uma abraçada e segurava na borda. E a professora uma vez perdeu a paciência comigo, pisou na minha mão e eu comecei a me afogar. Bom, por que que eu sempre segurava na borda o tempo todo querendo garantir que a borda estivesse ali para mim? Porque eu tinha uma insegurança com a piscina, eu tinha um medo danado de me afogar. Essa insegurança não era à toa, eu já tinha me afogado uma vez na Ilha Grande, na Cachoeira da Feiticeira, e desde esse afogamento eu comecei a ficar com muito medo, mas muito medo mesmo da água, de nadar, e minha mãe me colocou na natação para perder esse medo, só que todos os dias encarar aquela piscina olímpica me trazia de volta aquele medo de me afogar. E eu tinha realmente, nossa, eu tinha muito medo. E o que aconteceu com esse medo todo? A professora pisou na minha mão e eu me afoguei. Bom, foi horrível, né? Imagina o caos que foi tudo isso. E depois eu fiquei um pouco feliz, assim. Eu falei, olha, agora minha mãe vai me tirar da natação, porque a professora fez isso, a minha mãe é brava, minha mãe vai brigar com essa professora, e eu nunca mais vou precisar voltar aqui. Só que não aconteceu nada disso. Minha mãe brigou comigo, disse que no dia seguinte que eu tinha que sentar bem longe da borda e tinha que mostrar para aquela professora que eu sabia nadar sim, que eu era muito melhor que aquilo. Fiquei tão revoltada e com tanto medo, porque depois eu teria que voltar lá, né? Ia ter que voltar, ia ter que encarar aquela professora, ia ter que encarar aquela piscina e pior, longe da borda. E era tão importante para mim checar se a borda estava ali. Bom, sentei bem longe da borda, como minha mãe tinha mandado. Afinal de contas, sou besta de desobedecer minha mãe. Bom, e um milagre aconteceu. Eu não tinha jeito, eu não tinha o que fazer, eu não podia me afogar. Eu estava longe da borda, eu tive que nadar até o outro lado. E depois que eu vi que eu consegui nadar até o outro lado, que aquela prancha era o suficiente para eu me agarrar nela quando eu precisasse, e que eu era sim capaz de nadar até o outro lado, eu não parei mais de nadar. E água é uma das minhas grandes paixões hoje, né? Eu sou mergulhadora e nada disso teria acontecido se eu não tivesse enfrentado aquela minha insegurança. Eu não vou dizer aquele medo, mas aquela insegurança de nadar. Então, essa é a aula 1 do Vivência Lisa e a gente vai conversar sobre a insegurança com o tema Não Tentarás o Senhor Teu Deus, que é um tema que fala sobre insegurança. O nosso texto de hoje está em Mateus 4, perdão, de 1 a 7. Eu estou com o computador aqui no colo, então quando eu estiver olhando para baixo, porque eu estou aqui com o meu computador, tá? Então vamos lá. O texto é o seguinte. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. E Jesus respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Antes de comentar sobre a insegurança e como tentar, né, como não tentar Deus, o que uma coisa tem a ver com a outra, eu quero comentar aqui, quero dar uma palhinha para vocês de algo muito especial. O que é de muito especial? Quando a gente fala em tentação, a gente está falando sobre os desejos, né? A gente só é tentado pelos nossos desejos. E a gente tem muita dificuldade de vencer certas tentações.
E essa dificuldade basicamente vem da falta de conhecimento, porque Jesus de fato estava com fome, então era uma tentação para Jesus ter pão ali, ele estava sem comer. Mas como que onde ele encontrou forças para resistir? No conhecimento do próprio texto. E ainda que o tentador viesse com palavras do próprio texto sagrado, né, da própria Bíblia, para convencer Jesus de que ele podia fazer as coisas, né, ele rebatia com conhecimento, não com mimimi, não com briga, não com achismo, com conhecimento. Então, o conhecimento ele é fundamental para que você consiga vencer tentações, vencer dificuldades, vencer coisas que você não consegue se livrar, tá? Essa é uma palhinha, a gente vai ter uma aula sobre isso ainda, mais aprofundada, mas não queria perder essa oportunidade. Então vamos lá. E aí Jesus responde, não tentarás o Senhor teu Deus. Essa frase é de um versículo que está em Deuteronômio 6,16, que diz assim, ó, ouvistes o que foi dito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele está se referindo ao versículo, não tentarás o Senhor teu Deus, como tentaste em Massá, Deuteronômio 6,16. Acabei lendo demais aqui a minha anotação. Mas vamos lá, esse não tentarás o Senhor teu Deus está em Deuteronômio 6,16, que é não tentarás o Senhor teu Deus como tentaste em Massá. O que aconteceu lá em Massá não está em Deuteronômio, está em Êxodo 17. Então, no estudo bíblico, e aí trazendo de novo mais uma informação para além da aula, né, durante o estudo bíblico você precisa ler o texto completo, né, e perceber se nesse texto existem outras referências. E ao ler as outras referências, não leia só o versículo, mas todo o contexto daquele versículo para ir cruzando essas referências. Então, o que acontece em Êxodo 17? O povo tinha acabado de sair do Egito, né? E aí eles vivenciaram as pragas do Egito, eles vivenciaram o mar abrindo, eles vivenciaram a água amarga ficando doce, eles estavam vivenciando o maná caindo do céu todo dia, a coluna de nuvem que guiava o povo durante o dia, a coluna de fogo que guiava o povo durante a noite, ou seja, manifestações diárias da presença de Deus ali com eles. E aí, quando eles chegaram num certo lugar, ali no deserto, não tinha água, eles estavam no deserto, e eles, em vez de pedir a Deus ou a Moisés, arruma água pra gente agora, porque já acabou, a gente está sem água, como vamos resolver essa falta de água, como vamos fazer? Por favor, Deus, ajuda a gente. Em vez de pedir na boa, não, eles começaram a arrumar briga. E Moisés ficou com medo de ser apedrejado, né? E aí Deus fala, aí acontece aquele momento em que Moisés tira a água da rocha. E esse lugar fica se chamando Massá e Meribá por causa da contenda dos filhos de Israel e porque tentaram ao Senhor dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? Êxodo 17, 7. Está o Senhor no meio de nós ou não? Então, qual que é o problema aqui desse povo, né? O que está acontecendo com esse povo? Apesar de todas as manifestações divinas, apesar da presença constante de Deus, eles não confiavam que Deus estava de fato com eles. Então, se a gente pega um exemplo de um casal, por exemplo, tem um casal, tá? Tem um casal. E o homem é muito ciumento. Vamos dar um exemplo de um casal hétero, homem e mulher. E o homem, ele é muito ciumento e muito inseguro. E tudo que a mulher faz, ele acha que ela tá traindo ele, né? Então ela vai no salão, ele acha que ela tá se arrumando para alguém, ou que ela não tá no salão coisa nenhuma. E ela começa a ficar insegura com a insegurança do outro, porque isso é uma bola de neve, e começa a querer dar todas as respostas para ele, do tipo, eu tô em tal lugar, aí manda foto, manda print, manda localização. Essa pessoa não tem paz no relacionamento, né? Ela não tem paz no relacionamento porque o outro não confia nela. E essa falta de confiança não ajuda a construir um vínculo seguro, né? E a insegurança é sempre problema do inseguro, não é problema do outro. Porque para o inseguro, não importa o que o outro faça, a insegurança sempre estará presente, ele sempre vai ver cabelo em ovo, ele sempre vai ficar inseguro. Então, quem está nessa relação acaba ficando muito oprimido por essa insegurança e acaba indo embora ou adoecendo, porque não tem como ter saúde numa relação que acaba ficando doentia.
né, é doentia, né? Essa relação, esse jogo de insegurança acaba tornando as relações doentias. E isso acontece entre o povo que está no deserto e Deus, porque eles estão estabelecendo uma relação doentia com Deus, né? Eles não têm coragem para nada, eles não se sentem seguros em nenhum momento, e nada do que Deus faz é suficiente para que eles acreditem que Deus está com eles. E se nada é suficiente, o que mais Deus pode fazer? Se nada é suficiente, o que mais Deus pode fazer? Então, esse povo que não acreditava de verdade que Deus estava com eles, apesar de tudo, não foi o povo que conquistou a Terra Prometida. Porque se eles não confiavam que Deus estava com eles, como que eles venceriam uma guerra? Seriam todos dizimados. Então, foi necessário que trocasse de geração para que a nova geração confiasse nesse Deus e tivesse segurança para conquistar a Terra Prometida, tá? E qual que é a razão dessa insegurança desse povo? Esse povo estava escravizado no Egito. Então, apesar da presença constante das divindades egípcias, né, porque a forma de culto do Antigo Egito era bem diferente do que a gente conhece hoje, então todas as manifestações da natureza eram manifestações divinas para aquela crença, eles estavam ali o tempo todo, né, observando as divindades, mas apesar disso eles estavam em profundo sofrimento. Então, assim como os deuses dos outros povos podiam mudar de ideia a qualquer momento, por que que esse Deus não podia mudar de ideia a qualquer momento? Então, essa insegurança veio de um lugar anterior, né? E é o que acontece na nossa vida. Outro exemplo que a gente tem na Bíblia é de Saul e Davi. Saul foi ungido rei, mas ele nunca confiou nessa unção, né? Ele sempre quis validar que Deus estava com ele. E depois que Deus disse, não estou mais com você, acabou, eu não quero mais saber de você, vou ungir outra pessoa, outra casa, porque você não está fazendo valer o trono que eu te dei. Então Saul começa a querer validar se é isso mesmo, porque ele é tão inseguro que ele não consegue acreditar em nada. E a gente viu um governo de Saul que poderia ter sido infinitamente melhor, mas foi um governo marcado por muita tensão, por muita tristeza e por muita tragédia, porque Saul não confiava simplesmente que Deus estava com ele. E nessa confiança de que Deus está comigo, não importa o que eu esteja passando, muitas pessoas associam a Deus estar comigo a estar tudo bem o tempo todo, mas não é isso que Davi diz no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estarás comigo. E Davi, de um jeito bem oposto a Saul, está sempre confiando que Deus está com ele. Davi não duvida. Não duvida, inclusive, quando ele comete erros. Quando ele comete erros, ele vai lá e se arrepende, muda de atitude, porque ele sabe que ele não vai perder Deus, sabe? Davi não vai perder Deus, porque ele não vai se perder de Deus. Ele tem essa confiança, inclusive, para admitir os próprios erros e mudar. Ele não precisa super compensar, sabe? Ele não precisa super qualquer coisa, porque Deus está comigo, eu posso fazer o que eu quiser. Inclusive, se eu errar, Deus continua comigo. Então, eu tenho segurança para me transformar, eu tenho segurança para melhorar. Porque quando a pessoa não se sente segura para errar, inclusive, quando a pessoa não tem nenhuma segurança, né, não tem segurança de forma alguma, ela fica tentando super compensar os erros e ela nunca se acha boa o suficiente e começa a achar que é erro coisas que nem errada são. Deixa eu dar uma olhada aqui na minha cola para ver se eu já falei tudo, porque gravar a aula, gente, um projeto que foi feito para ser ao vivo, eu estou gravando essa aula, porque quem estava na aula ao vivo já notou que não é a mesma aula, eu estou regravando, porque a gravação não ficou boa. Então vamos lá, vamos falar agora sobre vínculos seguros, né? Os vínculos seguros. Todo mundo precisa de um vínculo seguro para se desenvolver. Por que a gente precisa de um vínculo seguro para se desenvolver? Né? Porque nós fomos feitos, nós nos criamos, nós sobrevivemos a esse mundo por conta do grupo, né? Então olha só pra gente, ser humano aqui, né? Como que a gente vence o frio, como que a gente vence o super calor, como que a gente vence os animais selvagens? Sozinho a gente não faz nada. Todo mundo já ouviu muito falar sobre isso, né? Sozinho a gente não faz nada. A gente precisa do grupo, a gente precisa do outro.
Então é muito importante para a gente pertencer a um grupo, porque a gente sabe que a gente só se constrói, a gente só caminha, a gente só vai em frente em grupo, cada um na sua função, cada um exercendo bem a sua função. Só que a pessoa insegura, ela não consegue estabelecer vínculos seguros para se desenvolver num grupo. Ela não acredita nela, ela não acredita no outro, ela não acredita que é boa o suficiente, ela não acredita que é amada o suficiente, ela não acredita que tem amigos verdadeiros. E às vezes, gente, a gente não tem amigo verdadeiro mesmo. As pessoas traem a gente, as pessoas magoam, as pessoas decepcionam, as pessoas dizem que são uma coisa que não são. Mas só quando a gente tem muita segurança na gente mesmo, só quando a gente tem muita confiança na gente e uma relação de confiança com a vida espiritual que a gente passa por isso, inclusive, bem. Então, mais uma vez, o exemplo do rei Davi. O rei Davi era cercado de traíra, cercado de gente que estava esperando o primeiro mole para derrubá-lo. E apesar disso, ele seguiu na vida com segurança e seguiu se aliando a pessoas, encontrando verdadeiros aliados. Inclusive dentro da casa de seu maior inimigo, o rei Saul, Davi teve um grande amigo e um leal amigo, que era Jonatas, né? Então, para a gente ter um vínculo seguro, a gente precisa resolver essa segurança, mas essa segurança começa na nossa relação com o divino. Porque se na nossa relação com o divino a gente não confia que Deus está com a gente, que Deus vai abandonar a gente no primeiro erro, que Deus vai dar as costas para a gente no primeiro pecado, como que a gente vai estabelecer um vínculo seguro com a nossa família, no nosso ambiente de trabalho, com os nossos amigos? Como? E a outra coisa é que por conta da insegurança, né, a gente fica criando fantasmas e vendo coisas que não existem por conta da insegurança. E a gente acaba enfiando os pés pelas mãos e fazendo coisas cada vez piores e muitas vezes cometendo até mais pecados e mais pecados. Então, a primeira coisa é pensar nessa insegurança e avaliar a vida como um todo. Você realmente tem uma relação ok com Deus e você não duvida que Ele está presente? E aí vou dar alguns exemplos, né? Às vezes em momentos de muita tristeza, numa noite fria, numa noite solitária, porque as coisas batem mesmo, é quando a gente coloca a cabeça no travesseiro, né? Às vezes ali no Instagram, na rede social, a gente está falando um monte de coisa incrível, né? Tudo posso naquele que me fortalece, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A gente repete muita coisa da boca para fora, mas essas coisas estão reverberando dentro do seu coração. Quando você diz isso do fundo do seu coração, ou quando você está na sua noite solitária, você acha que Deus te abandonou, ou que Deus está muito ocupado para te atender, ou que Deus tem coisas mais importantes para olhar e que você não importa tanto assim como você gostaria, né? Então, o primeiro passo é olhar para essa relação com Deus, para não cometer esse pecado do povo de Israel, porque por essa insegurança do povo de Israel, eles tiveram que ficar no deserto a vida inteira, e eles morreram no deserto, né? Essa geração que saiu do Egito, a geração que viu o Mar Vermelho abrir, a geração que teve maior contato com manifestações divinas, a geração que ficou basicamente no colo de Deus durante todo o deserto, foi a geração incapaz de conquistar a Terra Prometida por pura insegurança. Então, olha como a insegurança paralisa a gente, olha como a insegurança impede a gente de seguir em frente, olha como a insegurança faz mal pra gente, né? Então, pensa bem, como que é a sua relação com Deus? Você se sente seguro, você se sente segura de que não importa o que aconteça, Deus está do seu lado, Deus está com você? Quando você coloca a cabeça no travesseiro, naqueles piores dias, porque todo mundo tem esses piores dias, e aqui no Vivência Lisa, a gente não está falando sobre coisas que são superficiais, a gente não está falando de coisas externas, a gente está indo lá dentro da gente, porque se a gente não mudar lá dentro da gente, nada do lado de fora muda. Então, nesses momentos, né, que você fecha a porta do seu quarto para fazer sua oração, ou às vezes quando você nem tem forças para fazer uma oração, nem tem forças para fazer uma prece, você sabe que Deus está com você, porque existe essa diferença também de eu acredito que Deus está comigo, tomara que Deus esteja comigo, eu tenho fé que Deus está comigo, ou você sabe, simplesmente sabe que Ele está ali com você. Mesmo que você não possa sentir, porque você está sofrendo tanto, que você nem consegue sentir a presença dele ali, né? E às vezes a gente está tão triste, tão zoado da cabeça, está tão apavorado, está tão, que a gente não consegue sentir nada, ver nada, perceber nada.
mas a gente sabe. Então, o que você sabe nesses momentos? O que você realmente sabe? Porque a questão da confiança não é aquilo que você acredita, não é aquilo que você tem fé, é essa certeza. Eu sei que Deus está aqui, mesmo que eu não esteja sentindo. Então, quando Davi foi enfrentar Golias, ele tinha certeza que Deus estava com ele. Ele não foi fazer uma oferenda, ele não foi acender um incenso, ele não chamou o profeta. Ele sabia que Deus estava com ele. Ele foi lá enfrentar o gigante. Ele sabia que ele podia tirar aquela armadura. Ele sabia, ele estava seguro. E quando a gente está seguro, a gente vai, mesmo que seja um momento muito difícil. Davi, ele sentia segurança o suficiente para se fingir até de louco. Veja bem, Davi se fingiu de louco. Ele passou por várias coisas, traição do próprio filho. E ele continuou seguindo com a missão dele em segurança, porque ele sabia que não estava sozinho, que Deus não ia desampará-lo. Ele tinha essa certeza e a conexão com ele e Deus estava ali o tempo todo. Isso faz de Davi ser um homem segundo o coração de Deus, né? Então, quando a gente fala de um homem segundo o coração de Deus, não é aquele homem perfeito, aquele homem que faz tudo certo, aquele homem que não erra nunca, aquele homem de comercial, aquele homem de capa de revista, que parece que nunca fez nada de errado, né? Nunca vacilou. Não é isso. Qual que é o segredo de Davi? Né? O segredo de Davi é essa confiança de que Deus estava com ele, confiança o suficiente para ser ele mesmo, confiança o suficiente para saber que ele era amado do jeito que ele era, apesar das escolhas, e para errar e se arrepender e viver como tinha que viver e fazer as escolhas que dava para fazer, né? Porque muitas vezes a gente chega numa encruzilhada, tem que fazer uma escolha e não tem muito tempo de pensar. E às vezes na correria, naquele momento de vida, a gente escolhe errado mesmo. Escolheu errado, e aí? A gente vai ter que lidar com isso. Mas não significa que Deus vai te abandonar, porque num momento difícil você escolheu errado. Você vai sim ter que lidar com as consequências das suas escolhas. Mas você não estará abandonado por Deus enquanto sofre as consequências das suas escolhas, né? Então, quando a gente olha para Adão e Eva, quando saíram do jardim do Éden, eles não ficaram abandonados fora do Éden. Deus estava lá do lado de fora com eles. E o que é mais importante, no final das contas? É estar no Éden, ou não importa onde você esteja, Deus está com você, né? Bom, seguindo aqui na minha colinha, para eu não esquecer de falar nada, bom, a insegurança trava a gente, né? A insegurança impede a gente de seguir em frente. E se essa insegurança começa em Deus, então imagina nas outras áreas. Mas às vezes você sabe que Deus está com você, você não tem problema nenhum com isso, você simplesmente sabe, Deus está comigo. Mas tem insegurança em outras áreas, né? Então às vezes você tem uma insegurança na família, dentro do seu relacionamento afetivo. Às vezes você tem uma insegurança com as amizades, porque você já foi tão traído, que você não consegue mais ter um amigo. E ter um amigo é essencial para a nossa existência, é essencial para o nosso desenvolvimento como ser humano. Existem coisas, existem lugares que a família não ocupa e que um relacionamento afetivo não ocupa, só um amigo, sabe? Então, assim, o amigo é muito importante, ter um amigo é muito importante. E muitas pessoas acabam se privando de ter uma das melhores coisas do mundo, que é ter um amigo, porque por conta de trairagens, por conta de decepções, acabaram se fechando completamente para a delícia que é, para a preciosidade que é ter um amigo. Então, às vezes, sua insegurança está aí, em desenvolver, em construir uma amizade com alguém. Às vezes, a sua insegurança está no trabalho, né? Você sempre acha que precisa fazer mais, você sempre acha que precisa entregar mais, você está passando pela síndrome do impostor. Então, a história do Vivencializa é assim. Para quem está acompanhando pela primeira vez, é importante eu dizer que, né, a gente tem o texto, e a gente leu o texto de Mateus, e entendeu, não tentarás o Senhor teu Deus, e aí a gente foi lá no contexto, né, o que significa tentar o Senhor teu Deus, e entendeu o que é essa insegurança de duvidar que Deus está ali. Então algumas pessoas ficam pedindo sinais, ficam pedindo respostas, e nunca fazem nada, nunca decidem nada, porque estão esperando uma resposta. E às vezes, gente, a resposta não vem, porque é a nossa vida, a gente tem que bancar as nossas escolhas, como o rei Davi fazia, né? Então tem que bancar as escolhas, tem que fazer o que tem que fazer. Tem uma cena muito interessante, eu vou citar essa cena em outra aula do Vivencializa, numa dessas 21 aulas eu vou voltar nesse assunto, mas tem a cena que Davi está com seus homens indo para a guerra e eles estão com fome, né? E eles passam pelo tabernáculo e pedem comida para o sacerdote.
O sacerdote fala assim, cara, mas eu só tenho pão consagrado, eu não posso te dar esse pão aqui, esse pão é consagrado. E aí ele fala, mas eu não tenho nada para comer. Eu tô com os meus homens, a gente vai para uma guerra, eu não tenho nada para comer. E aí o sacerdote fala assim, tá bom, come esse pão aí, mas ó, cuidado que esse pão é sagrado, vocês não podem estar com mulheres durante esse período, cuidado porque vocês estão comendo pão sagrado e eu vou fazer outros. Era um momento de ter que tomar uma decisão. Então o sacerdote não pegou o Urim e Tumim, porque o sumo sacerdote, eles tinham o Urim e Tumim, que era um oráculo binário, né, sim ou não, para consultar Deus. O sacerdote não pegou e falou assim, calma aí que eu vou perguntar para Deus se eu posso te dar esse pão. Calma aí, se Deus falar não, vocês vão ficar com fome. Não, tem coisas que a gente tem que decidir, não tem essa de como é que Deus vai responder, o que Deus vai dizer. Você tem que decidir, é a sua vida, é a sua experiência. Você tem que fazer suas escolhas. E se você errar, você tem que bancar, escolher errado, aprender com isso e evoluir. Não tem jeito, porque quanto mais a gente fica inseguro, a chance de fazer errado é infinitamente maior do que quando a gente não faz nada. Então, o que eu quero dizer é, quando você toma uma decisão, né, tá na hora de decidir algo, e você escolhe errado, é melhor escolher errado do que não escolher nada. Porque pelo menos se você escolheu errado, você sabe que é errado, você volta e muda de rota. Mas se você não sai do lugar, você não sai do lugar, entendeu? Se você não sai do lugar, você não sai do lugar, a sua vida fica completamente estagnada, nada acontece, nada anda. Então tem muita gente que fica assim, nossa, mas nada acontece na minha vida. Claro, você não está andando. Você está esperando cair do céu, você está esperando uma resposta e não é assim. Não foi assim com Davi. Não foi assim com Abraão. Abraão é outro exemplo maravilhoso. Porque Abraão foi vivendo. Deus falou para ele, eu vou te dar uma descendência, você vai para a terra de Canaã. Ele chegou em Canaã e tinha fome. Ele não ficou lá pedindo para cair maná do céu. Ele não ficou lá pedindo a Deus um milagre. Ele não ficou lá pedindo um sinal. Para que terra eu tenho que ir, Senhor? Ele foi para o Egito. Era o que tinha. Ele tomou uma decisão, depois ele voltou. Então, às vezes, a gente desvia de rota, às vezes a gente toma uma decisão errada. E quando eu tô falando decisão errada, a gente não tá falando de pecado, sair fazendo bobagem por aí, agredindo as pessoas, ofendendo as pessoas, fazendo mal pro outro. Tô falando de escolhas como emprego, profissão, casa, né, outras escolhas. Mas às vezes a gente fica estagnado num lugar porque fica esperando uma resposta de Deus. Devo me mudar ou não? Devo trocar de emprego ou não? Devo ficar nesse relacionamento ou não? O que você quer? Escolhe o que você quer, faz o que você quer. E se tiver errado, bom, se você errar, você vai ter que lidar com isso e voltar. Essa é a vida adulta. Mas essa é a única maneira de você seguir em frente. É a única maneira das coisas andarem e não estagnarem. Então, voltando aqui, qual que é o lance do Vivencializa? A gente tem o texto, o contexto, e no final a gente tem uma lição, e no final da lição a gente tem um exercício, porque a gente precisa colocar em prática isso que a gente aprendeu. Então, qual que é o exercício de hoje, né? Primeiro, identificar onde estão as suas inseguranças ou dúvidas, né? Então, quando eu estava falando hoje na aula ao vivo, teve uma aluna que falou, eu não consigo reconhecer nenhuma insegurança. Então, às vezes, a sua insegurança tem o nome de dúvida. Eu não sei se eu confio no meu casamento. O que eu quero dizer com isso, né? Não estou dizendo que a outra pessoa é perfeita, porque não tem gente perfeita, a gente está aqui e ninguém é perfeito. Mas você confia que não importa o que aconteça, não importa o que o outro faça, ainda que seja errado. Você tem um marido, você tem uma esposa? Né? Você confia que o teu amigo, por mais que ele erre, por mais que ele tenha as questões dele, você tem essa amizade, você pode contar com essa amizade? Então, eu tenho uma amiga, que não é mais amiga, né? Uma ex-amiga. A gente teve uma discussão, as duas estão erradas, e a gente quebrou a nossa relação de amizade de um jeito que não dá para consertar, né? As duas erraram e a gente se desconectou e não conseguiu se conectar mais. Mas em nenhum momento da minha vida, já tem anos que a gente não se fala, em nenhum momento, eu duvidei da amizade dela por mim. Eu duvidei de que qualquer um daqueles dias que passamos juntas e das coisas que eu confessei a ela e das coisas que ela me confessou, em nenhum momento eu duvidei da verdade daquela relação, né? Em nenhum momento eu tive medo dos meus segredos, né? Eu era jovenzinha. Em nenhum momento eu tive medo, como não tem até hoje, dos meus segredos com ela, e os dela comigo estão seguros também. Então nós nos desconectamos, mas a amizade sempre foi verdadeira. E eu tenho muita confiança nisso. Em outras pessoas, não. Outras pessoas eu vi, nossa, em outras decepções a amizade acabou. Eu falei, caramba, não tinha amizade ali, eu fui enganada.
E aquele chororô todo, aquela decepção, né? Você fica meio assim de fazer novos amigos, especialmente depois de uma certa idade. Mas a gente tem que continuar aberto para construir isso. Mas a gente sabe a diferença, né? Quando uma relação acaba, às vezes uma relação acaba e não tem o que fazer. Mas você sabe que aquela relação foi real, você sabe que teve amor, você sabe que teve a pessoa ali e que se você precisar, você pode contar com ela. Se alguma coisa acontecer, você pode contar com ela. Então, se qualquer coisa acontecer com essa amiga, ela pode contar comigo. Mesmo que a gente esteja anos sem se falar, ela não precisa se explicar, ela não precisa dizer oi. Se ela me mandar uma mensagem assim, preciso disso, eu tô ali. E eu tô ali porque eu sei que a recíproca é verdadeira. Não é com todo ex-amigo que eu penso isso, né? Assim como não é com toda ex-relação. Então, pensa nisso, né? Onde você tem confiança e onde você tem dúvida. Onde você tem dúvida. Então, foca aí. Então, o exercício é esse. Você vai pegar o papel, caneta, lápis. Eu prefiro lápis, tá? Mas a maioria não vai usar lápis, que eu sei. Então, quem não vai usar lápis, pega a caneta. E anota qual foi a primeira vez. Onde estão suas inseguranças e suas dúvidas? Ah, eu duvido do meu casamento. Não confio no meu casamento, não. Ah, eu duvido desse meu emprego. Eu não confio nesse meu emprego, não. Ah, eu duvido que Deus está comigo o tempo todo. Ah, você falou aí, mas eu não acredito, não. Tem hora que parece que a minha oração não passa do teto. Então, escreve aí suas dúvidas e inseguranças. E depois começa a perceber se você sente, se a sua sensação em relação a cada coisa é a mesma. Então, assim, quando você tem dúvida do seu casamento, essa sensação é a mesma de quando você tem dúvida em relação a Deus? Sabe? Quando você tem uma dúvida em relação a um amigo, essa mesma dúvida em relação a Deus? Quando você tem dúvida em relação ao seu trabalho, a mesma dúvida em relação a Deus? Outra coisa muito importante é, você tem dúvida do seu trabalho ou você tem dúvida do profissional que você é? Tá? Então, anotem isso para reconhecer onde estão as dúvidas e onde estão as inseguranças. Depois que você tiver contato com essa sensação, né? Olha, eu acho que às vezes Deus não tá, não. Você falou aí, mas não sei. Eu acho que se eu cometer um erro, Deus vai me dar um gelo, no mínimo. Né? Pensa assim, é essa sensação? Qual foi a primeira vez que você sentiu isso pela primeira vez? Então vamos pegar esse exemplo. Olha, professora, às vezes eu acho que Deus não é bem assim como você tá falando, não, sabe? Porque quando eu cometo erro, eu sinto que ele fica uns dias me dando um gelo, eu sinto ele uns dias meio distante, eu nem consigo orar, porque eu não me sinto confortável nem de orar. E aí eu vou te perguntar, qual foi a primeira vez que você se sentiu assim? Ou quais as outras situações em que você se sentiu assim? Aí você pode dizer assim, ah, quando eu era criança e eu fazia alguma coisa de errado, meu pai ficava sem falar comigo. Meu pai me dava um gelo uns 2, 3 dias. Então você sabe qual é a origem. Aí você fala assim, pô, mas Deus não é meu pai, né? Deus não é meu pai. Meu pai fazia isso, Deus não é meu pai. Nossa, eu tô olhando para Deus como pai. Caramba. Entenderam? Então vocês comecem a perceber essas nuances, porque a gente só consegue resolver uma insegurança indo lá atrás. A gente só consegue resolver uma insegurança indo onde essa insegurança começou, onde tudo começou, qual foi o momento que essa insegurança chegou. Se esse povo de Israel tivesse dito para Deus assim, olha Deus, eu sei que o Senhor está aí o tempo todo, né? A gente está vendo o maná caindo do céu, a gente está vendo a coluna de nuvem, a gente está vendo a coluna de fogo, mas é que lá no Egito, né, as divindades estavam ali presentes, mas às vezes eles castigavam, às vezes eles ficavam bravos, às vezes eles mandavam pragas, às vezes eles, né? Então a gente fica achando que a qualquer momento só pode fazer isso com a gente. E aí, se foi para fazer isso com a gente, se o senhor trouxe aqui para fazer isso com a gente, faz logo. A gente está inseguro, a gente está com medo de você. Então, a história seria outra, né? A conversa já seria em outro lugar. Então, às vezes, quando você tá com muito ciúme do seu parceiro, da sua parceira, você briga logo em vez de dizer assim, poxa, aqui você, né, quando fica muito tempo fora, eu fico inseguro, tenho medo de alguém levar você embora de mim. E se você diz isso, o outro vai rir, vai te abraçar e falar, imagina, eu tô aqui te aturando. E vai ficar o desfecho dessa história muito mais bonito, muito mais interessante do que o desfecho da briga, né? Você demora muito para chegar em casa, onde é que você tava? Não atende celular, não responde o WhatsApp. É muito diferente de, pô, eu fiquei com medo de você nunca mais voltar. E aí a conversa vai para outro lugar, e aí você resolve tudo de um jeito muito mais doce, né? Do que com violência, porque perceba que é a mesma coisa, essa insegurança do povo de Israel, eles começaram a ameaçar apedrejar Moisés, insegurança pura de ter perdido aquele Deus, né? Daquele Deus ter mudado de ideia.
Então, essa reação de raiva e insegurança estava ali, né? Como a Neuza fala muito, que a dor, que a raiva é o embrulho da dor, né? Então, aquela raiva, aquela briga toda, aquilo tudo, porque estava com medo de Deus ter abandonado, estava com medo de Deus ter ido embora. Então, às vezes, quando a gente está com ciúme, a gente está com medo da pessoa ir embora mesmo, né? Ou quando não confia num amigo, que às vezes quer muito contar alguma coisa para um amigo, mas não tem confiança ainda. Eu tenho uma amiga, é muito legal, porque essa história de construir amizade eu aprendi com ela, né? A gente se conheceu numa balada, e eu lembro que eu fui para um camarote, e ela já estava lá com uma outra amiga, que também é super minha amiga. E elas falaram assim, entra aí, toma cerveja aí, depois vocês colocam uma cerveja. Eu falei, nossa, essas meninas são diferentes. Aí a gente trocou telefone, começou a sair juntas e tal, e um dia eu chamei ela de amiga. Amiga, ela, amiga não. Estamos construindo essa amizade. Nós temos uma amizade em construção. Um dia eu vou te chamar de amiga, mas por enquanto nós estamos construindo. Quando ela falou aquilo pra mim, eu entendi o quão importante é pra ela uma amizade, né? Eu entendi a importância da amizade pra ela. Desculpa. Entendi a importância da amizade, entendi a importância de levar a sério aquilo que ela estava construindo, né? Então, às vezes, a gente precisa dizer isso para alguém que a gente gosta muito, que a gente acabou de conhecer, em vez de sair contando tudo, falar assim, vamos devagar, eu tô gostando muito dessa amizade aqui, mas estamos construindo essa amizade. E nessa de ir construindo, você vai se sentindo mais seguro, e você vai colocando seu limite para a pessoa. E se for um verdadeiro amigo, a pessoa vai super topar e super construir essa amizade com você. Se for desses que acabam indo embora, é bom que vá embora mais rápido e abre espaço para as amizades verdadeiras. Então, anotem tudo com muita calma, anotem tudo, escrevam bastante, reflitam bastante. Claro que não é um exercício que se resolve em um dia, não é um exercício que se resolve em uma semana, mas é bom começar a olhar para esse momento, começar a anotar quais são as suas inseguranças, quais são as suas dúvidas, a primeira vez que você se sentiu assim e o que você pode fazer a respeito. Às vezes é muito simples de resolver, né? Às vezes você fala assim, caramba, eu fico tratando Deus como eu tratava meu pai e fico achando que Deus é o meu pai e que Deus vai agir como meu pai agia. E às vezes a simples tomada de consciência já resolve isso, né? Às vezes é simples fato de admitir, estou insegura para um parceiro, para uma parceira, olha, eu tenho medo de te perder, por isso que eu fico assim, me desculpa, né, eu sei que você é fiel, eu sei que você é leal, eu confio em você, mas é o meu medo, essa insegurança é minha. Então, às vezes, essa tomada de consciência já é suficiente para resolver a relação, mas algumas inseguranças a gente precisa de ajuda terapêutica, né? Então aí é bom procurar mesmo uma terapia, falar disso em terapia. Então se você já está em terapia e anotou isso, leva para o seu assunto da terapia, leva para a sua sessão. Se você ainda não tem um terapeuta e acha que precisa voltar para uma terapia ou começar uma terapia depois de analisar e falar, nossa, eu vou precisar de ajuda para resolver essa insegurança. Como eu disse para vocês, a gente não faz nada sozinho, às vezes a gente precisa de ajuda, né? Então se você precisa de ajuda para resolver essa insegurança, resolve mesmo, tá? Então procura ajuda profissional, não fica tentando fazer tudo sozinho, fazer tudo sozinha. Se não vai conseguir resolver só, procura ajuda profissional, tá bom? Então espero vocês amanhã às 7h30 da manhã, o link vai ser diferente, tá? Eu vou mandar um e-mail avisando, vou mandar no grupo do Telegram e vou colocar também ali, eu vou mudar o link, mas prestem atenção que a gente não vai fazer no Zoom amanhã, a gente vai fazer num link do YouTube que vai ser melhor para todo mundo. Super beijo e até amanhã.